Fala rapaziada, Professor Vareta na área, canal Geo Raiz bombando, trazendo para você a melhor aula que você vai ver da internet sobre Fordismo e Toyotismo. Toyotismo. Vamos que vamos, solta a vinheta. Vamos nessa rapaziada, tudo firmeza, tudo tranquilidade. É o seguinte, antes de começar o vídeo, aquele pedido de sempre, fortalece o canal, se inscreve nele, tem vídeo toda segunda e toda quinta-feira saindo para vocês. Deixa seu curtir, não esquece, porque curtir é bom e emagrece. Vamos para a aula, vamos começar a falar sobre Fordismo e Toyotismo. Por que esse tema? É um tema que fala da parte das revoluções industriais, da evolução da indústria, mas muitas questões elas pedem comparações entre o Fordismo e o Toyotismo. Se você está num ano de cursinho, já passou pelo ensino médio, você já respondeu alguma questão que te cobrava isso. Então vamos lá. O Fordismo, ele surge na segunda Revolução Industrial. Então a gente já passou aquele momento da Revolução Industrial só na Inglaterra, já estamos falando aqui na segunda metade do século XIX, até mais ou menos a primeira metade do século XX, aonde lá na fábrica da Ford em Detroit vai surgir um aprimoramento das técnicas de produção. O que vai acontecer? Já tinha tido um cara contemporâneo ao Ford chamado Taylor, que ele tinha escrito um livro chamado Princípios da Administração Racional. Acho que é esse o nome do livro. Se não for, eu vou mandar para o Patrick, ele coloca o nome do livro por escrito aqui certinho. Mas é o primeiro cara a pensar a fábrica. Esse Taylor, mano, o cara era maluco. Sabe o que ele fazia? Ele começou a andar na fábrica contando quantos passos uma pessoa dava ao longo do dia de trabalho, quanto tempo demorava cada processo, quanto tempo demorava cada deslocamento, e aí ele criou uma forma de produzir que reduzisse isso e melhorasse a produtividade. Dessa forma, produzindo mais em menos tempo e com menos gasto de energia. E ele é o cara que vai criar a linha de montagem, sabe? A ideia da cada processo acontecendo, as pessoas se especializando em uma determinada parte do processo e cada um faz repetidamente a mesma tarefa durante várias horas do dia. O Ford viu isso e vai dar o upgrade nisso, certo? O Ford é o upgrade do Taylorismo. Vamos então para as características do Fordismo, começando aqui pela segunda. Essa linha de montagem que o Taylor criou, certo? Onde cada um fazia apenas uma função repetitiva, o Ford vai manter, só que ele vai colocar uma coisa, a esteira rolante. Cara, quando o Taylor coloca, a pessoa faz o trabalho e ela se desloca. A pessoa faz o trabalho e ela se desloca. Só que nisso pode acontecer uma coisa chamada de dar um migué. Eu não sei em que parte do Brasil você está ouvindo, mas acho que você entende que é dar um migué. É fazer um corpo mole, andar mais devagar. Quando eu coloco a esteira rolante, o trabalhador perdeu completamente o controle sobre o ritmo do trabalho. O ritmo do trabalho agora acontece como? Pelo ritmo da esteira. Então ele não pode mais parar de trabalhar, ele trabalha no ritmo da esteira. Você quer ver quem popularizou isso muito forte? Tem o filme Tempos Modernos do Ford, do Chaplin, que tem ali as cenas que ele coloca isso. Cara, eu não sei se a gente pode usar cenas desse tipo de filme por causa de questões autorais do YouTube. Se puder, eu vou pedir pro Patrick colocar um trechinho ali de alguns segundos. Se não puder, não colocou. Fechou? Estamos gravando aqui, na edição a gente vai ver isso. Outra coisa importante é o que a gente conheceu como conceito de produção em massa. O Ford descobriu que quanto menos variabilidade de produtos ele tivesse, mais barato era a produção. Tem uma frase do Ford que é muito massa, que é assim, você pode escolher qualquer cor de carro, desde que seja preto. Olha isso, ele produzia apenas um tipo de carro e apenas uma cor. Para quê? Que dessa forma ele fazia uma produção muito massificada e barateava essa produção. Essa metodologia do Ford, da produção em massa, com a linha de montagem, esteira rolante e o trabalho repetitivo, gerou um grande ganho de produção naquela época. Foi um boom de produção. Como ele produzia sempre o mesmo carro, ele acabava praticando sempre grandes estoques. O carro sempre tinha estoque, porque quando alguém queria, era sempre aquele modelo, sempre naquela cor. Então essa era uma característica desse processo.
E esse ganho de produtividade, surtou o mundo, tá ligado? Todo mundo ficou doido, porque realmente tinha um ganho muito grande. E muitas indústrias no mundo vão começar a fazer isso. Você vai ver em algumas áreas da indústria, até hoje, muitas características do Fordismo. A indústria têxtil, por exemplo, certo? Aqui tem uma coisa que eu acho que é mais legal do Ford de comentar. O Ford até tenta uma carreira política, tem umas histórias dessa aí, não sou um bibliógrafo do Ford, mas ele tenta. Mas ele tinha umas ideias de economia que iam além da fábrica. Pensa comigo, ele criou uma forma de produzir que você produz muito. Se eu produzo muito, eu preciso de muito gente consumindo. Só que os produtos industriais eram relativamente caros. Então o que ele começou a entender? Que era importante que o operário fabril americano, estadunidenses, como você queira, tivesse poder de compra capaz de comprar esse carro. Não adiantava eu fazer esse carro só para a elite. Produzindo nessa quantidade, eu tinha que massificar o consumo. A produção em massa precisa de um consumo em massa. Então ele vai ter a ideia de que o trabalhador fabril, o trabalhador da indústria, tinha que ter um salário mais alto do que ele tinha e ele tinha que ter horas de lazer e dias de descanso para que ele se tornasse um consumidor. Isso sendo levado para todas as fábricas, porque aí todo trabalhador americano seria um consumidor americano e essa ideia da produção de massa funcionaria. Certo? Deu para entender aqui as características do Fordismo? Só que com o passar do tempo, essas características do Fordismo vão ficando obsoletas, principalmente a partir da terceira Revolução Industrial. Cara, essa Revolução Industrial não é que alguém, de novo, como sempre falo, né, foi lá e derrubou a Bastilha e tem uma data. Não, é um processo, mas você pode colocar ela aí como a partir da segunda metade do século XX. Vale a pena entender que durante muito tempo características da segunda Revolução Industrial e da terceira vão coexistir. Certo? Então você vai ter modelos toyotistas de produção convivendo com o modelo fordista. Como eu disse aí, até hoje a indústria têxtil tem muito nesse modelo fordista. Mas a terceira revolução industrial modifica as formas de pensar, é o avanço tecnológico, é o surgimento de novos setores da indústria e vai surgir uma nova forma de produção que eu gosto mais de chamar de pós-fordismo. Porque aqui entra o volvismo, entra o toyotismo, entra todas as formas que vão quebrar o paradigma criado pelo Ford e criar uma nova forma de produção. Porém, o primeiro a fazer foi na fábrica da Toyota, no Japão, e aí acabou sendo mais conhecido o toyotismo. Dizem uma história que o cara que criou a Toyota, ele tentou durante muitos anos trabalhar na Honda e não era contratado. Aí ele ficou puto e criou a Toyota, e hoje a Toyota é a maior montadora do mundo. Vamos lá, quais são as características? Eu vou tentar falar sempre da característica de um contrapondo ao outro, porque, mano, o toyotismo é uma contraposição total ao Fordismo. Olha lá, produção flexível é o contrário da produção em massa. O Ford, um modelo de carro, uma cor de carro. Produção flexível, eu produzo o carro de acordo com o que o meu cliente quer. E se você olhar hoje, é isso que acontece. Se você for comprar um carro novo, cara, eu lembro quando eu comprei o Fiesta. Fiesta foi o primeiro carro que eu comprei zero. Comprei um Fiestinha 1.5S, que era o modelo mais simples. E aí, quando você vai comprar um New Fiesta, né, já chamava só Fiesta, acho que o outro tinha morrido, tinha o 1.5S, o 1.5 SE, o 1.6, 1.6 SE e 1.6 Titânio e tinha o câmbio automático e aí tinha os opcionais. Olha isso é produção flexível e nem falei de cores. Eu tenho vários modelos de um mesmo produto que vai ser flexível para se adaptar à ideia do cliente. Pensa no celular, cara. Esse meu celular aqui é um Samsung S10. Tem o Samsung S10 Plus, Samsung S10 Lite, Você tem sempre várias variações do mesmo produto para que encaixe no bolso e no gosto de cada um. Essa é a produção flexível, que crescia junto com a ideia, com a ideologia de uma individualidade, que de cada um tem o seu, certo? Então você para de produzir tudo igual e você começa a produzir aquilo que o seu cliente quer. Se eu vou produzir de forma flexível, adianta eu ter muito estoque? Não, porque eu não sei o que meu cliente vai querer. Então, surge a ideia do just in time. Just in time é basicamente trabalhar por demanda, é a ideia do estoque mínimo, é uma das principais características desse modelo. Por que esse estoque mínimo? Como eu produzo
um produto flexível, eu primeiro vendo e depois eu produzo. Olha essa lógica, certo? Você vai numa concessionária de carros, você pede um carro zero, você não sai andando com ele. Poucos carros têm pronta entrega. É o estoque mínimo, não é estoque zero, é mínimo. Mas você vai comprar o carro e vai retirar daqui a 30 dias. O cara vai construir, vai produzir um carro já vendido. Dessa forma, ele elimina o desperdício. Uma das coisas que encarece o carro, ou encarecia a produção, é carro encalhado. Aquele carro que eu produzi e não vendi, eu não fico no prejuízo, eu repasso o custo dele para os outros. Quando eu reduzo essa perda, tanto de energia, quanto de tempo, quanto de matéria-prima, quanto de salário, eu barateio o custo final do carro. Por quê? Porque eu não tenho esse desperdício, eu tenho menos carro encostado que sobrou. Então, com menos perda, eu consigo fazer um carro mais barato. E aí você tem um baita ganho de mercado. Outra coisa importante, terceirização da produção. Era comum que as montadoras fizessem quase tudo do carro. Aqui não, ela vai se especializar no mais importante e vai terceirizar diversas partes da produção. Então, só para dar um exemplo, se você comprar um carro hoje da Toyota, da Honda, o câmbio deles é feito pela Nissan. O câmbio CVT é feito pela Nissan. A Nissan se especializou no câmbio, aí ela vende esse câmbio para as outras empresas. O câmbio da Toyota é terceirizado, ele compra de outra. E assim com estofado, assim com diversas partes do carro. Assim eu reduzo o custo burocrático e me especializo naquilo que eu quero ser o meu diferencial. Associado a isso, uma automação. Se eu tenho mais máquinas trabalhando, aquele trabalhador repetitivo que ficava lá, Charlie Chaplin, deixa de existir e dá espaço a um trabalhador mais criativo e participativo, que tem uma noção do todo, ele está preocupado com o uso do produto, em solucionar problemas, então ele já começa a ter uma função muito mais mental do que repetitiva. E por fim, uma qualidade total que marcou os carros japoneses. Eles faziam isso no ápice da qualidade. Qualquer problema que fosse identificado no início do processo já era consertado. E dessa forma, os carros japoneses ganham fama no mundo como carros de altíssima qualidade, ganham muito mercado, principalmente nos Estados Unidos, e vão competir com essas empresas e vai gerar um choque até que todo mundo vai começar a se adaptar e a usar o modelo toyotista de produção. Só para fechar, quando a gente fala do Japão crescendo pós-guerra, esse modelo toyotista, ele sai da fábrica da Toyota e vai para toda a indústria japonesa, vai ser um dos fatores que vai ajudar o Japão a ganhar muito mercado externo, porque é um produto bom, produto barato, reduziu o custo com just in time e vai ganhar muito mercado e vai ajudar o Japão a sair de um país todo arrebentado pós-Segunda Guerra Mundial para a segunda economia do mundo na década de 90. Certo? Gostou dessa aula? Se gostou, não esquece de deixar o seu curtir, se inscrever no canal e vamos que vamos. Segundas e quintas vídeos novos sempre. Beijo pra vocês e até a próxima.